Olá, amigos da história, estou de volta e hoje com vídeo a história do repórter Esso. E atenção, muita atenção, aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Era com estas palavras que entrava no ar o mais famoso noticiário do rádio que encantou gerações. Mas qual o objetivo do repórter Esso? Qual sua verdadeira finalidade e por que acabou? O repórter Esso foi um fenômeno de audiência no rádio, embora tenha migrado para a TV depois. Acontece que muitas pessoas pensam que o repórter Esso era um jornalista que se chamava Esso, mas na verdade era o nome de um programa. Sendo assim, qualquer repórter poderia ser o repórter Esso. Infelizmente, o programa que encantou gerações teve um triste fim. É este o vídeo de hoje, a história do repórter Esso. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho e vamos acompanhar, porque hoje a história está maravilhosa. Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e direito. O seu repórter Esso, ou simplesmente repórter Esso, foi um noticiário histórico do rádio e da televisão brasileira e seguia a versão de um programa chamado O Esso Repórter. Foi o primeiro noticiário do rádio-jornalismo do Brasil que não se limitava a ler as notícias recortadas dos jornais, pois as matérias eram enviadas por uma agência internacional de notícias sob o controle dos Estados Unidos. O repórter Esso era patrocinado por uma empresa estadunidense chamada Starrett Company of Brazil, conhecida como Esso do Brasil. Os locutores que fizeram maior sucesso no noticiário foram Benedito Rui Rezende, Dalmácio Jordão, Calil Filho, Gotijo Teodoro, Luiz Jatobá, Heron Domingues, o mais famoso de todos, Roberto Figueiredo, o último repórter Esso e outros. O slogan mais famoso era: o primeiro a dar as últimas e testemunha ocular da história. O programa trouxe para o rádio-jornalismo brasileiro a informação por ele divulgada não apenas como notícia, mas constituída também em texto dirigido, propaganda político-ideológica, produzindo e construindo sentido e com alvo certo o governo e determinados segmentos da sociedade brasileira. Não obstante, a Segunda Guerra acabou somente depois que o repórter Esso noticiou. Célebre frase de um jornal da época exprime a importância e credibilidade que o repórter Esso conquistou. O programa Repórter Esso foi ao ar pela primeira vez às 12 horas e 55 minutos do dia 28 de agosto de 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, quando a voz de Romeu Fernandes anunciou o ataque aéreo da Alemanha à Normandia, na França, durante a Segunda Guerra Mundial. Patrocinado pela empresa americana conhecida no Brasil como Esso, o noticiário revolucionou o rádio-jornalismo brasileiro e foi apresentado durante quase 30 anos. Com a inauguração da televisão no Brasil em 1950, o programa passou a ser apresentado também na TV Tupi a partir de abril de 52. A chamada do programa é atenção, muita atenção. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história.
Ao som de uma música imortalizada nos ouvidos dos brasileiros, ficou marcada na memória de várias gerações. Em São Paulo, a transmissão era feita pela Rádio Record. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Antes da estreia oficial, o programa havia ido ao ar experimentalmente na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Na televisão, o noticiário, inicialmente com o nome de O Seu Repórter Esso, foi apresentado de 10 de abril de 52 até 31 de dezembro de 1970 na TV Tupi. Mas qual era o verdadeiro objetivo do Repórter Esso? Acontece que na época Getúlio Vargas estava, digamos, indeciso em qual rumo seguir, para que lado do muro pular. Foi então que o Serviço Secreto dos Estados Unidos planejaram então atacar o Brasil e assim tirar Getúlio do poder. Isso mesmo, os Estados Unidos tinham um plano de atacar o Brasil. Será que o Brasil iria dar conta? Acontece que na reunião que aconteceu entre o Serviço Secreto do FBI, eles chegaram à conclusão de que não tinha necessidade de guerrear com o Brasil, já que o Brasil era um país pacífico, não representando risco diretamente contra os americanos. Foi então que os americanos resolveram as coisas de uma forma mais pacífica, sem armas, sem sangue. Foi então que nasceu o Repórter Esso, que na verdade tinha o objetivo de fazer com que o governo brasileiro ficasse do lado dos americanos e também o povo brasileiro. Muita gente não sabe, mas na verdade o Repórter Esso era um serviço inteligente dos Estados Unidos, trazendo notícias que desconstruíam a Alemanha. Desta forma silenciosa, os americanos invadiram o Brasil sem armas, sem sangue. E deu certo. Em pouco tempo, Getúlio Vargas estava do lado dos americanos. Então, o programa inicialmente foi criado para fazer propaganda da guerra americana direcionada ao povo brasileiro. Iniciou sua atividade em 1941, apoiado pelo presidente Getúlio Vargas, que não sabia do verdadeiro objetivo do Repórter Esso, e sob orientação do Departamento de Imprensa e Propaganda dos Estados Unidos. O Repórter Esso foi um dos primeiros sintomas da globalização das comunicações. O pacote cultural e ideológico dos Estados Unidos incluía em suas várias edições diárias uma síntese noticiosa de 5 minutos, rigidamente elaborados, a primeira de caráter global, transmitida em 14 países do continente americano por 59 estações de rádio, constituindo-se na mais ampla rede radiofônica mundial. A primeira transmissão, então, do programa se deu em 28 de agosto de 1941. O Repórter Esso, então, especializou em divulgar principalmente notícias ligadas ao modo de vida dos americanos da época. O Repórter Esso foi um fenômeno de audiência. O Brasil parava para ouvir o noticiário. O programa também realizou ampla cobertura da Guerra da Coreia em 1950, enviando correspondentes para o campo de batalha, assim como na Segunda Guerra. Além das guerras, o programa radiofônico dava bastante ênfase às notícias de autoridades notáveis, estrelas e astros de cinema e feitos científicos norte-americanos. Surpresa esta madrugada, a base naval norte-americana de Pearl Harbor. E atenção, atenção, ouvintes do Repórter Esso. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações do eixo. E atenção, atenção, foi aberta a segunda frente. Poderosas forças aliadas protegidas pela aviação. O programa, na época, informava a notícia no qual
os americanos e russos estavam indo bem na guerra, mesmo que não tivessem. E funcionou! O repórter ESSO não informava notícias da Europa, Ásia e África se não houvesse interesses norte-americanos envolvidos. E assim o programa conquistou a América Latina, ganhando aliados, e assim o repórter ESSO acabou contribuindo para a vitória dos americanos e russos na Segunda Guerra. Anos depois, o programa noticiou com exclusividade o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, pelo fato também da empresa patrocinadora ter amplo trânsito no Palácio do Catete. No ano de 57, informou com grande ênfase a explosão da bomba atômica de hidrogênio. Em 1959, informou também que Fidel Castro vencera a Revolução Cubana, mas, é claro, reforçando o avanço do perigo comunista na América Latina. O programa ESSO também foi o primeiro a informar a morte da nossa querida Carmen Miranda. Até o ano de 1944, o repórter ESSO foi apresentado por vários locutores. Mas a partir desse ano, o gaúcho Heron Domingues tornou-se o primeiro locutor exclusivo e o mais famoso repórter ESSO. Ele ficou 18 anos à frente do programa, sendo sucedido em 62 por Roberto Figueiredo, o último locutor do noticiário. Até 30 de setembro de 1960, o programa ia ao ar 4 vezes ao dia. Segundo a edição do Globo de 27 de agosto de 66, nesse ano o repórter ESSO passou a ser transmitido pela Rádio Globo, ficando no ar até 31 de dezembro de 68, quando Figueiredo emocionou-se ao ler as 27 notícias mais importantes da história do programa. Na TV Tupi do Rio, o noticiário foi comandado inicialmente por Luiz Jatobá. Gotígio Teodoro assumiu a bancada em seguida, apresentando o telejornal por 18 anos. O noticiário também era transmitido em Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. No ano de 1949, o repórter ESSO apresentou edições especiais transmitidas de Nova York e Washington durante a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra aos Estados Unidos. Um esforço de reportagem incomum na época, revelando o apreço pela notícia exclusiva, produzido pela agência americana. O repórter ESSO começou mesmo nos Estados Unidos, em Nova York, em 1935, 6 anos antes de começar no Brasil, e serviu como instrumento da política de boa vizinhança, tendo sido transmitido por 60 emissoras em 15 países do continente. Outra história interessante que aconteceu foi que na época do fim da Segunda Guerra Mundial, Heron Domingues, o maior repórter ESSO de todos os tempos, queria noticiar o final da guerra. Ele então dormia na rádio esperando o final da guerra. Mas o diretor da rádio proibiu Heron de dormir na rádio devido a Getúlio Vargas ter mudado as leis trabalhistas. O diretor então disse: Heron, você grava uma fita e assim que a guerra acabar, nós colocamos as fitas e buscamos você em sua casa, já que você mora perto. Acontece que neste dia, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, era madrugada. Heron não estava na rádio para noticiar o fim da guerra e o pessoal da rádio acabou perdendo a fita. Acontece que neste dia aconteceu um fato inusitado. Na rádio Marink Veiga, concorrente da rádio onde Heron trabalhava, também neste dia o locutor não estava lá, porque ele estava com febre. Este locutor então da Marink Veiga deixou seu sobrinho de 13 anos na rádio para colocar as músicas e avisou o garoto para não mexer nos microfones, não narrar nada.
Acontece que nesse dia, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Rádio Marinque Veiga recebeu a notícia que a Segunda Guerra havia acabado, mas não tinha ninguém lá para dar a notícia. O garoto, então de 13 anos, ligou nas rádios concorrentes onde Heron trabalhava, e na rádio onde Heron trabalhava estava tocando músicas. O menino, então, de 13 anos, desobedeceu seu tio. O menino, com uma voz fina, ligou o microfone naquela madrugada fria e narrou: "A Segunda Guerra Mundial acabou! A Segunda Guerra Mundial acabou! A Segunda Guerra Mundial acabou!" O menino, então, entrou para a história, ao ser o primeiro brasileiro a dar a notícia sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. No dia seguinte, então, o dono da rádio chegou e encontrou o menino no canto, triste, pensando que seria mandado embora. O dono da rádio então perguntou: Menino, por que você anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial? Por que você mexeu nos microfones?" O menino então respondeu: "Senhor, acontece que eu liguei na rádio concorrente e vi que eles não tinham anunciado o fim da Segunda Guerra Mundial. Então eu pensei, é a hora da nossa rádio entrar para a história, sendo a primeira a dar a notícia sobre o fim da Segunda Guerra Mundial." O dono da rádio então deu os parabéns a este menino de 13 anos. E assim este garoto entrou para a história, sendo o primeiro a dar a notícia sobre o fim da guerra. Este menino mais tarde viria a ser conhecido como Léo Batista. Mais tarde, na televisão, por ironia do destino, Heron Domingues e Léo Batista trabalharam juntos. Já na rádio onde Heron Domingues trabalhava, quando ele chegou, o sonoplasta falou: "Olha, a Segunda Guerra acabou, mas a Marinque Veiga já anunciou, com a voz de um menino, já anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial." No entanto, o povo brasileiro só acreditou mesmo que a Segunda Guerra Mundial havia acabado quando Heron Domingues, o repórter Esso, anunciou a tão esperada notícia: "Acabou, acabou! A Segunda Guerra Mundial acabou!" Mas Léo Batista foi o primeiro a dar a notícia. Infelizmente, o repórter Esso teve um triste fim. O programa terminou suas transmissões em 31 de dezembro de 68. Na última edição transmitida pela Rádio Nacional e pela Rádio Globo do Rio de Janeiro, a partir das 20 horas e 25 minutos da noite, o radialista Guilherme de Souza fez a identificação da emissora e dando a hora certa antes de anunciar: "Alô, alô, alô, repórter Esso." Ao som das tradicionais trombetas, o locutor Roberto Figueiredo, o último repórter Esso, entrou no ar emocionado, noticiando sobre as festividades do Ano Novo de 69. Figueiredo então começou a narrar os mais importantes acontecimentos que o repórter Esso havia noticiado, como por exemplo o pronunciamento do presidente Costa e Silva sobre o momento nacional, além do mesmo assinar decreto sobre setor financeiro, a condenação de Israel por parte das Nações Unidas pelo atentado contra o Líbano, a missa do Ano Novo realizada pelo Papa Paulo VI, a previsão do tempo nas principais cidades do país e as principais notícias dadas pelo repórter Esso em 27 anos de atividade. Roberto Figueiredo, o último repórter Esso, entrou no ar então pela última vez como repórter Esso. Durante a leitura dessa última narração, Roberto Figueiredo começou a chorar e a se emocionar, chegando a um ponto em que o locutor reserva
Plácido Ribeiro, que estava no estúdio na hora do noticiário, seguiu a leitura, pois Roberto começou a chorar. Roberto tentou se recompor e, aos prantos, encerrou o último repórter Esso, desejando uma boa noite e um feliz ano novo. Vamos ouvir um pouco. 1955. Descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1957. Explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958. Os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. Como vocês podem notar, Roberto começa a se emocionar e não consegue narrar mais. Plácido Ribeiro, neste momento, toma o microfone. 1960. O seu repórteresso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961. Renuncia Jânio Quadros. Roberto Figueiredo, então, se recompõe e narra pela última vez o repórter Esso. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto do senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. E assim se calou para sempre o noticiário, que foi um fenômeno de audiência. Na televisão, o noticiário foi apresentado pela última vez em 31 de dezembro de 1970, na TV Tupi e na Rede Record. Segundo Roberto Figueiredo, o último repórter Esso, aconteceu o seguinte: com a propagação da TV e o desmembramento da rádio AM e FM, e então assim a FM passou a ter um segmento próprio, com músicas, por exemplo. Isto tudo culminou com o fim do repórter Esso, já que o programa tinha um custo elevado para ser produzido, já que o patrocinador tinha que pagar os locutores, editores de rádio e também pagar a produção americana. E também acredito eu que os americanos já não tinham mais interesse em, podemos dizer, manipular os brasileiros. No entanto, os americanos iriam fazer isto de outra forma, através dos filmes e desenhos animados implantados em nossa sociedade. Mas isto é assunto para outro vídeo. Heron Domingues, o maior repórter Esso de todos os tempos, nasceu em São Gabriel em 4 de junho de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de agosto de 1974. Ele tinha apenas 50 anos, faleceu vítima de um infarto fulminante enquanto dormia. Roberto Figueiredo, o último repórter Esso, faleceu recentemente em 27/7 de 2021. Ele tinha 87 anos. Quero agradecer aqui ao canal Dia com Ciro César, onde consegui as informações sobre o Léo Batista. Este foi o vídeo de hoje. Testemunha ocular da história, o repórter Esso dando as últimas notícias. Obrigado por assistir o vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Você já sabe, eu voltarei.